queria convidar você hoje para a gente compartilhar o tema. Vou fazer isso hoje de novo. Vem comigo. Tema de hoje. De novo, para ficar. Grava isso e mandar para a Nésia. De novo. Aí, Deus fará um caminho. Deus fará um caminho. Quero começar aqui lendo o texto que está em Isaías 43, 18 a 21, que diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Você vê que esse texto, é importante a gente situar um pouco historicamente nesse texto. Isaías, quando escreveu 43, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, esse aqui é um texto profético, para um texto de encorajamento para os irmãos que iriam passar pelo cativeiro, que aconteceu 500 a 530 e pouco antes de Cristo. Era um texto profético para eles, dizendo: olha, eu quero te incentivar, você não pode esquecer que Deus está com você, não olha para as coisas passadas, não olha para as situações que já foram, olha para frente. Você não está vendo que Deus está colocando algo novo no meio de vocês? Você não está vendo que tem um caminho novo sendo aberto? No meio do deserto tem um caminho, no meio do ermo tem um rio. E aí, nesse texto, o autor nos faz lembrar das promessas do Senhor para o seu povo, das promessas de Deus para as nossas vidas. Quando eu falo seu povo aqui, a gente está falando das nossas vidas. Deus nos prometeu, Deus nos direcionou para uma série de coisas, e Ele disse para nós que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Você crê nisso, meu irmão? Todos os dias das nossas vidas, sem exceção. Se você olhar nesse texto, você vai ver o seguinte: olha só quantas coisas tem aqui nesse texto. E, aliás, eu quero recomendar que você leia o capítulo 43 inteiro em casa, para você entender um pouco mais o que eu estou falando aqui, tá? Porque, olha, nesse texto, o profeta diz que Deus está dizendo o seguinte para nós: não precisamos temer. Quando você lê isso no Isaías 43, 1, diz o seguinte: porém agora, assim diz o Criador que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Então, não precisamos temer. Meu irmão, situações que nós passamos, e eu acho que algumas pessoas aqui hoje estão passando por situações difíceis, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, do ponto de vista de saúde da alma ou saúde física. Eu quero dar um conselho para você, uma palavra de Deus para você: não precisamos temer, porque o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Você crê nisso? Amém. Outra coisa que esse texto nos ensina, no versículo 2, diz o seguinte: Deus fez uma promessa ao seu povo, e a promessa que Deus fez ao seu povo, ela não volta atrás. Silas falou aqui, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus deu uma promessa ao seu povo. Ele diz o seguinte nesse texto: quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. Alguém já passou por um tempo de provação aqui? Alguém já passou por um tempo difícil aqui? Não, só eu e o Nito ali que levantou a mão. Alguém já passou por um tempo onde parece que você está sendo submerso pelas águas, que não dá para respirar? Sabe aquele último pontinho assim? Você já, eu não sei nadar direito, tá? Então eu nado muito bem, eu nado martelo, aquele que você joga, afunda, né? Então, quando você está na piscina, eu fico na piscina do rasinho, não é para ficar com as crianças, porque eu não sei nadar mesmo. Então, se eu entrar na piscina funda, não rola. Então, mas quando você se aventura um pouco, você vai entrando, a água vai subindo, você vai começando a ficar na ponta do pé, a água vai subindo, o que você faz? Eu bato no desespero e volto. Tem situações em nossas vidas que a água sobe muito, e você não tem mais pé para levantar,
você não acha mais pé, e você fica agoniado nessa situação, e Deus está fazendo uma promessa para você: eu não deixarei que as águas se submerjam, você não será, não ficará afogado na água, eu não deixarei que o fogo te consuma. Promessa de Deus em sua vida, meu irmão. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Você crê nisso? Você viu que eu estou perguntando se você crê, porque isso aqui não é um monólogo, né? Estamos no diálogo aqui. Verso 3 fala assim: Deus nos ama. Deus nos ama. Ele diz aqui: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Deus não mede esforços para demonstrar o seu amor por você e por mim. Deus não mede esforços para mostrar que Ele nos ama. Deus não mede esforços para dizer que Ele cuida de nós, porque Ele nos ama. Eu poderia falar aqui ainda, né? Ele enviou o seu Filho amado para morrer no meu lugar e no seu lugar, porque nos ama. Jesus pagou um preço na cruz que não era dele, era nosso. Por quê? Por amor a nós. Deus faz grandes coisas em nossas vidas, no verso 16 e 17 fala sobre isso. Ele fará coisas novas, versos 18 e 19 fala sobre isso. E vou dizer uma coisa para você, você vai ler esse texto em casa, e se você continuar lendo o texto, verá o seguinte: Ele apaga todas as nossas transgressões, está lá no verso 25, esse eu faço questão de ler. Eu sou o que apago completamente as tuas transgressões por amor a mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Vocês sentiram quanto isso é importante? Quando nós falamos que perdoamos alguém, você reparou que a gente perdoa, mas não esquece? Ou sou só eu aqui que lembro de algumas coisas ainda? Você perdoa, não, irmão, está perdoado, está tudo certo. Aí você vê o irmão e fala: oh, meu Deus, me ajuda. Porque você, na realidade você não perdoou coisa nenhuma. Você fez uma ação, porque o perdão, ele existe quando aquele azedume daquilo que é contra nós sumiu do nosso coração. Aí você pode dizer que você realmente perdoou uma pessoa, ou uma ação de uma pessoa. Mas enquanto esse azedume estiver lá dentro, você não perdoou coisa nenhuma. Você falou só que perdoou, você está se esforçando, você está sendo uma boa pessoa, eu perdoei, não estou aqui com você, perdoei mesmo, vamos junto, vamos comer aquela pizza juntos, mas no fundo nós não perdoamos. E Deus está dizendo uma coisa para nós: eu perdoei, eu esqueci, eu apaguei todas as suas transgressões por amor ao meu nome, a mim mesmo, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele olha para os nossos corações e fala assim: coitadinho deles, eles não aprenderam ainda. Então está perdoado o seu pecado, meu irmão, minha irmã. Então, se você está hoje aqui com aquela carga, aquele peso de pecado, aquela coisa, Deus te perdoou. Vou dizer de novo: Deus já te perdoou. Acabou. Sabe aquela coisa quando você sai do SPC? Alguém aqui já passou pelo SPC? Alguém pode deixar de mentir aqui, por favor? Por quê? Como é que é o alívio quando você sai de um negócio desse? Eu lembro uma vez que eu fiquei pendurado no SPC. Já fiquei, viu, irmão? Já fiquei. E aí, quando eu consegui limpar a barra, que eu peguei, pior que eu peguei o negócio errado, né? Peguei um cartão de crédito, me senti poderoso, agora sim, meus pecados foram perdoados, já acertei tudo. Se você ficar pendurado é isso, né? Ele apagou todas as nossas transgressões. Essas pequenas, entre aspas, amostras do que está contido nesse texto, é tão pequena mesmo, em quantidade, de tudo aquilo que Deus faz por nós, tudo aquilo que Deus é para nós, que a gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre isso, e não esgotaríamos só nesse texto aqui, do que Deus fez para nós, do que Deus prometeu em nossas vidas. Como eu disse no início da mensagem, quem nunca passou por problemas difíceis na sua vida? Quem nunca pensou em desistir? Quando a gente passa alguma dificuldade, aquela que você luta, não tem hora que dá vontade de desistir?
Jogar a toalha. Deus, tá aquela coisa assim. E às vezes aquele negócio, a gente fala assim, seja o que Deus quiser, esse é a melhor saída para os nossos problemas. Seja o que Deus quiser, desde que você não fique parado esperando que a coisa caia do teto, né? Desde que você não fique lá, não, tá bom, agora eu estou nesse problema, não vou fazer mais nada, não saio de casa, não vou para lugar nenhum. Não, vamos agir, olha só. Queria conversar um pouco com vocês sobre alguns personagens da Bíblia, que situações muito difíceis atravessaram os seus caminhos, ou até coisas que eram impossíveis acontecer, vieram acontecer. O primeiro deles é Abraão. Abraão, antes chamado de Abrão, Deus disse para ele o seguinte: Abraão, de você se formará uma grande multidão, nações se formarão através de você. Abraão deve ter parado, pensado e falou: Deus, espera aí, eu tenho 100 anos de idade, já não estou com esse vigor todo. Sarai, que era a mulher dele, já estava por 90 anos de idade, também não tinha vigor. Como é que isso ia acontecer? Como é que dele ia nascer uma grande nação? Como é que essas coisas impossíveis podem acontecer? E você concorda comigo que é uma situação muito difícil de acreditar? Ouvir uma coisa dessa? Pois bem, humanamente aquilo era impossível. Mas, para Deus... Vou de novo, aumenta o volume do povo para eu ouvir aqui de cima. Para Deus, nada é impossível. E Deus deu uma palavra e começou trabalhando no coração deles. Deus falou assim: você agora vai se chamar Abraão, pai de muitas nações. E você, Sarai, que está com seus 90 aí, você vai passar a chamar Sara, que é o nome de princesa. Você é a princesa. Imagina um cara de 100 anos olhando para uma mulher de 90, minha princesa, de nós vai nascer uma grande nação. Aí o povo achar que esse casal é maluco, mas Deus faz isso e confunde realmente as mentes, porque Deus pode fazer essas coisas malucas, Deus pode fazer essas coisas que você não crê. Olha comigo aqui em Romanos 4, de 18 a 25, que narra esse texto do Velho Testamento. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. A sua fé não enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Eu vou dizer de novo essa frase: Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Você crê nisso, meu querido? Tudo, não são poucas coisas, tudo que Deus falou vai acontecer, porque Ele é sim fiel e poderoso para fazer isso acontecer. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para o benefício dele, as Escrituras dizem, que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Salvador. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Meu irmão, esse é o nosso Deus, que faz as coisas acontecerem, que você acha que isso não pode acontecer. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Você tem uma promessa em sua vida, meu irmão? Minha irmã, Deus falou com você sobre isso? Ai, pastor, eu nunca ouvi Deus falar. Você nunca ouviu Deus falar com você? Deus, assim, Deus é Deus, né? Então Ele fala como Ele bem entender. Mas geralmente, eu falo comigo e Deus fala assim, como eu sou um cara meio, como é que eu posso dizer assim, meio difícil de acreditar em um monte de coisa. Então Deus tem que falar, aí Ele pega, fala de novo, depois Ele fala: seu cabeçudo, olha aqui, estou falando para você tal coisa. E aí é aquela voz que você sente, aquela voz que você conhece dentro de você, é a voz de Deus falando com você.
E Deus fala umas coisas que a gente fala assim, ah não, isso é coisa da minha cabeça. Não, meu irmão, Deus está falando no seu coração. Deus pôs uma promessa na sua vida, Deus depositou uma semente no seu coração. Você fala assim, eu passei por dificuldades muito grandes, meu irmão, você não sabe o que você está falando. Sei sim, Deus colocou uma promessa na sua vida. Ele vai mudar a sua vida de uma hora para outra, assim, de uma forma radical. Você crê nisso? Deus já mudou a vida de tantas pessoas de forma radical. Deus é bom o tempo todo, Ele cuida de nós, Ele quer o melhor para nós. Às vezes situações que acontecem conosco, que a gente não sabe explicar o que quer, mas Deus está no controle de todas as situações. Ele não deixa de ser Deus. Ele não desce do trono porque as situações aconteceram conosco. Nós somos colocados às nossas próprias, à mercê da nossa própria humanidade. Gente, quantas pessoas eu tenho falado ultimamente e tem me relatado que tem algum problema de ordem emocional. Eu vou tratar disso mais para frente, mas são as doenças dos nossos dias. As doenças de cunho emocional. As coisas que te dão angústia, que dão ansiedade. As coisas que te sucumbem, as coisas que tentam te oprimir o tempo todo. A gente vai falar um pouco sobre isso com essa lista toda, mas são situações que a gente precisa estar atento no nosso dia a dia. Precisamos estar atento ao que Deus está falando para a gente nesse tempo. Segundo personagem que eu queria tratar com vocês aqui, Lázaro. Gente, que situação mais difícil que Lázaro passou. Lembra de Lázaro, né? Que morreu. Ele estava morto, gente. Mas nem esperança ele tinha mais, porque acabou, morreu. E quem estava em volta dele, a esperança, também se foi. Acabou. Ele morreu. E morte significa fim. Não é isso? Não para Deus. Não para Deus. Olha o que aconteceu aqui. João 11:43, eu só peguei esse versículo que eu acho fantástico. Então Jesus gritou, Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto, estava no túmulo, com a pedra na frente. Conhece a história? Precisou pedir para os amigos, está lá, tira a pedra. Tirou a pedra, 3 dias morto. Aí você fala assim, acabou, mestre, não tem mais nada, o que vai esperar agora? E Jesus gritou, falou, Lázaro, vem para fora. Eu imagino essa cena, gente, eu sou completamente visual, já falei para vocês isso, né? Eu imagino essa cena, naquele tempo se atava o corpo das pessoas, imagina uma múmia pulando assim, saindo dentro da tumba. Era Lázaro, que brincou e disse assim, agora eu estou vivo. Nem a morte pôde detê-lo. Por quê? Porque teve uma palavra de Deus sobre a vida dele. E é o mesmo Deus que deu a mesma palavra na sua vida, meu irmão, minha irmã. A vida do Senhor foi colocada em você. E essa palavra de vida está na sua vida hoje. Sobre os seus problemas, sobre as suas angústias, sobre tudo que você esteja passando. Deus tem uma palavra de vida para você essa noite. Amém. Às vezes, as situações que a gente está... é mais ou menos da de Lázaro. Tudo bem que a gente não morreu, né? Pelo menos eu não conheço ninguém aqui que ressuscitou. Só Jesus, né? A gente aqui. Mas e quando a gente está morto-vivo? Eu estava comentando essa semana com uma pessoa de uma situação que eu passei quando eu estava numa UTI com decreto de morte. E eu orava assim, eu falava, Deus, mas eu estou com essa tranquilidade, eu vou morrer. Tipo assim, Deus, eu vou morrer. E eu estava com tranquilidade. E sabe que lá no fundo, eu sabia que ia ter uma luz no fim do túnel. Lá no fundo eu sabia que Deus ia abrir uma porta, mesmo que não aparecia porta em lugar nenhum para mim. No fundo eu sabia que Deus tinha uma promessa na minha vida e essa promessa não tinha se cumprido ainda. Essa promessa não tinha sido concluída ainda. O projeto de Deus para a minha vida ainda não estava completo. E como Deus não costuma deixar nada pela metade, eu falei, vai ter uma saída. E teve. Quantos de nós vivemos essas situações semelhantes a essa? Aquela situação que você apagou, que você morreu.
Gente, eu já passei por uma situação, aí eu, né, com minhas histórias aqui, já passei por uma situação de um choque anafilático. Eu fiquei em coma. E a situação que eu passei era uma coisa muito estranha, porque eu não sei que algum companheiro ou companheira minha que ficou em coma já, mas é uma situação muito estranha, porque no meu caso, eu ouvia, eu sentia, mas eu estava inerte em cima de uma cama, eu não conseguia mexer um músculo. Quando o médico me examinava, abria a pupila, eu olhava, eu via ele, mas não conseguia mexer. Uma situação de morte vivo, morto vivo. E Deus me tirou disso também. Deus pôs um caminho no meio do meu deserto e pôs um rio no meio do ermo para mim. E essa situação acontece em nossas vidas. E a gente é pego de surpresa por coisas que você nem imagina, né? Você está no trânsito, do nada, um carro perde o controle do outro lado da rodovia e atravessa e bate no carro do outro lado da pessoa que não tinha nada a ver com a história. Um cara sai de uma festa de noite, uma pessoa de uma festa de noite, bêbado, atravessa um cruzamento, bate no outro carro, mata uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Deforma uma vida, causa um problema terrível na vida das pessoas e você é envolvido nisso involuntariamente. Mas eu vou dizer uma coisa para você: há um caminho, há uma saída, porque Deus colocou esse caminho na sua vida. Deus vai colocar esse caminho na sua vida. E eu estou falando hoje para você que está sofrendo de situações que você acha que é impossível, ou que está difícil, ou que até você não tem forças para conseguir sair dessa situação. Eu estava lendo hoje essa semana sobre as principais doenças do nosso século, e eu fiquei preocupado, porque olha uma lista que apareceu para mim. Isso aí você pesquisa no Google, você vai achar, tá? As doenças principais do nosso século são síndrome de burnout. O que é essa síndrome? Quando você trabalha muito, você extrapola, e o burnout é quando assim, acontece, você foi, deu um curto-circuito, plau, você não tem energia para mais nada, você está imprestável, você desgastou, você queimou tudo que você tinha para queimar. Outra, depressão. Gente, depressão aparece como uma das principais doenças do nosso século. Ansiedade também está aqui. Síndrome do pânico. Eu nunca tive isso, mas eu imagino como é difícil para uma pessoa que tem síndrome do pânico. Eu tenho um amigo que tem esposa que passou por isso. Ele falou que tinha dias que ela se jogava no chão da sala, ela tinha medo de ficar em pé dentro de casa, de tão grave que a coisa é. Obesidade e transtornos alimentares são doenças mais evidentes em nosso século. Note que a Bíblia, lá atrás, fala sobre isso. Ela fala sobre alimentação, ela fala sobre cuidados, ela fala sobre saúde, ela fala como cuidar de você. A gente tem uma série de mensagens aqui que trata desses assuntos, porque uma vida saudável é uma vida equilibrada. Não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, porque não, agora vai dar burnout, eu não vou trabalhar mais, eu vou ficar em casa. Não, não é isso. Mas tudo tem que ser equilibrado. Nossa vida tem que ser equilibrada. Ponto 3. Vamos falar de mais uns personagens. Nós. E nós? Como é que estamos em nossas vidas? Dados da Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil tem a população mais ansiosa do planeta. 18,6 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno. Isso é uma pesquisa agora de janeiro de 2023. E uma boa parte dessas pessoas que têm ansiedade, ela desenvolve quadro de depressão. Meu irmão, nós estamos vivendo numa situação, em um momento em que nós precisamos entender e acreditar e crer e ter fé naquilo que Deus fala em nossas vidas. Precisamos entender que Deus fala conosco, que Deus guia os nossos caminhos, que Ele põe situações em nossas vidas para balizar a nossa caminhada, porque Ele nos ama. Precisamos cuidar da nossa vida, precisamos tratar. E você fala assim, mas
Ô Hernando, tá bom, muito bonito seu discurso aí, essa retórica, tá muito jóia, mas e aí? E eu? Eu estou numa situação que eu não consigo me mexer mais. Eu já estou nesse buraco, eu já estou nessa situação. O que vamos fazer? Como é que estou eu? Como é que está você hoje? Hoje. Talvez alguns aqui estejam doentes de alma, sentimentos. Talvez alguma dessas síndromes que eu falei aí agora há pouco. Outros estão desesperançados. Sabe o que é ser desesperançado? Sabe que você não tem mais esperança nenhuma de viver? Você não tem mais esperança nenhuma de fazer as coisas acontecerem em sua vida? Ou nenhuma expectativa de melhores em sua vida? Outros estão tristes e outros estão enfermos, de coração e fisicamente. Os que se encontram nessa situação, o que podemos fazer hoje? Porque existem situações que você espera uma porta se abrir, mas existem situações que não tem porta para se abrir, que você não vê porta, que você não vê nada, você não vê saída, acabou, aquele momento da desesperança, aquele momento onde você joga a toalha, e aí eu recorro de novo ao mesmo texto que nós lemos no começo. Esqueçam do que passou. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Por acaso não podem ver? Deus está fazendo algo novo em sua vida. Deus está fazendo um novo caminho na sua vida. Eu vou dizer de novo, meu irmão. Deus está fazendo algo novo na sua vida, isso a partir de hoje. Deus está fazendo um caminho novo em sua vida a partir de hoje. Deus está colocando um caminho no meio desse deserto que você está vivendo a partir de hoje. Deus está colocando um rio no meio do ermo para saciar sua sede hoje. Você crê nisso? Salmo 37 diz o seguinte: confie nos 37, 3-6. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará o desejo do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Tornará a sua inocência, aquela causa que você está pleiteando, tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Deus vai mudar a situação da sua vida. Deus vai transformar esse deserto que você pode estar passando hoje. Há 3 semanas atrás, Deus nos deu uma palavra, me deu uma impressão no coração para orar para a igreja sobre essas doenças da alma, sobre essas questões de ansiedade, a questão da depressão. E isso não acabou, isso continua ardendo no meu coração. Eu quero orar com vocês, continuar orando com vocês sobre isso. Você que se encontra nessa situação, com doenças da alma, depressão, creia, meu irmão, minha irmã, creia. Deus vai fazer um caminho no meio do deserto, vai abrir um caminho novo da sua vida e você vai sair dessa. Você crê nisso? Você crê nisso? Você vai sair dessa. Isso vai passar. Isso vai passar. E quando você sair dessa, você vai refletir nisso e dizer: Deus mudou a minha vida. Deus transformou a minha vida. Deus mudou minha vida. Não estejais ansiosos com coisa alguma. Tudo ao seu tempo. Não adianta nos preocuparmos com algo que não temos ação sobre ele. Meu irmão, tem um momento, como eu disse aqui, que nós nos encontramos em situações que não adianta você se preocupar. Não adianta mais. Você não tem mais ação sobre isso. Deus vai agir na sua vida. Você percebeu que eu estou falando, enfatizando muito isso? Deus vai mudar a tua vida. Deus vai abrir um caminho em sua vida. Deus vai transformar o teu deserto num lugar próspero. Deus vai mudar completamente a configuração daquilo que você acha que é impossível. Para você é impossível, para mim é impossível, mas para Deus nada é impossível. E se Ele liberou uma palavra em sua vida, Ele é fiel para cumprir, poderoso para fazer acontecer. Nem que precise parar o universo para que isso aconteça.
Temos exemplos aqui na Bíblia, quando o profeta estava orando, o sol parou. O que significa que o sol parou? O universo parou, parou a movimentação dos planetas, parou tudo para se cumprir aquilo que era o desejo de Deus para aquele tempo e para aquele povo. Então Deus é poderoso, Deus é fiel e Ele pode fazer isso de novo na sua vida. Se for preciso parar o universo para mudar a direção da sua vida, Deus vai fazer isso. Porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é bom e Ele nos ama. Amém? Você crê nisso? Mateus 6, 25, 30 diz o seguinte: por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, pois terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais do que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora na sua vida? Por mais preocupação que você esteja, aumenta 1 hora na sua vida? Eu acho que consome hora da nossa vida a preocupação. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Deus está dizendo para você assim: eu cuido de você, eu cuido de você, todas as situações da sua vida, eu cuido de você. Amém, meus irmãos? Queria convidar você para ficar em pé, por um tempo, e eu quero hoje fazer um desafio aqui conosco. Eu quero orar por você, eu quero profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida, eu quero declarar que Deus, sim, pode mudar sua vida. Aliás, é a palavra dele, né? A gente vai só ler e falar a palavra dele. E eu queria entender um pouco, queria saber de vocês, quantas pessoas nós temos aqui hoje, que alguma coisa que eu falei aqui, você está passando por isso? Faz sinal com a sua mão. Amém. Eu vou pedir para... Só baixa um pouquinho a luz aqui na frente, por favor. Aqui na igreja. Nós vamos orar. Eu vou pedir para você vir aqui. Minha esposa sobe até aqui. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar sobre essas pessoas, se tiver no seu coração. O Espírito Santo do Senhor está aqui essa noite. E Ele que conhece profundamente o nosso coração, o nosso sofrer, a nossa vida. Ele quer curar a gente. Amém. Se você tem esperança numa porta que está aguardando que ela se abra, dentro do seu coração agora, fala com Deus. Se você viu uma porta se fechar diante de você, uma causa que já foi perdida, como a de Lázaro, né? Uma causa enterrada, ele já estava sendo lamentado, já tinham saudade dele. Se a sua causa foi perdida, se a resposta esperada foi não para você, no fundo do teu coração, fala: Deus, me socorre. Deus, eu não estou suportando essa vergonha, essa decepção. Ou se você não teve porta nem aberta, nem fechada, se você não vê absolutamente nada acontecer na tua vida, se você fala: Senhor, como eu vou confiar se não há nada para acontecer? Fale igualmente no teu coração. Porque em Crônicas diz, o Senhor fala que se o povo que se chama pelo nome dEle se humilhar, e essa humilhação não é essa humilhação pejorativa que a gente conhece,
A humilhação é reconhecer que Ele tem mais poder do que eu, do que você, para tomar uma decisão na tua vida. Essa humilhação é reconhecer que a gente agiu pelos nossos instintos e pelas nossas vontades e pelo nosso prazer e pela nossa percepção, e nada deu certo até aqui. É reconhecer que você precisa da ajuda dEle. Eu preciso da ajuda de Deus para aquelas coisas que eu não consigo controlar, e eu consigo controlar muito pouco. Reconheça no fundo do seu coração que é o Senhor que pode fazer um caminho no deserto, ainda que não haja porta. Há pouco mais de um ano eu estava sentada ali perto daquele bebedouro e eu ouvi uma música aqui. E eu falei: Senhor, essa música diz que o Senhor faria um caminho. O Senhor pode fazer um caminho, Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele fez um caminho onde não existia, e a minha vida mudou completamente, além do que eu podia imaginar, além do que eu merecia, além do que eu sonhei. Deus vai fazer um caminho. Deus é a minha esperança, Deus é a sua esperança, não há outra. E Ele não quer religião, Ele não quer, Ele quer o teu coração, a tua sinceridade, o teu clamor. Se humilhe diante do Senhor, reconheça que Ele é Deus, entregue seu coração. Essa é a minha oração, essa é a minha oração. Amém. Que a paz do Senhor fale no teu coração, que o Espírito Santo toque a tua vida, que você reconheça o poderio dEle em você. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ouve os nossos corações, Senhor. Ouve a nossa oração, Pai. Te pedimos, Senhor. Te pedimos. Eu quero pedir para você uma coisa. Não desista de crer naquilo que o Senhor está falando no seu coração. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar. Ele vai abrir um rio no meio do deserto. Ele vai abrir um caminho no meio do deserto. Um rio no ermo. E eu gostaria de abençoar você nesse tempo. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.